Olá, boa noite, muito obrigado. Estamos um pouco desorganizados aqui com o dia da conferência, ou das conferências. Porém, hoje vamos colocar em dia as conferências dessa semana, que seria na quinta-feira. Também passamos atrasado a de terça-feira, que estamos num evento online com o pessoal de outros países e como o horário é estabelecido por eles lá, nós precisamos seguir esse horário aqui, e é horário diferente. Então vamos passar hoje o tema número 30. Método para despertar a consciência. As duas consciências. Consciência objetiva e a consciência subjetiva. Então este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Vai fazer um trabalho que se denomina conhecimento de si mesmo ou autorrealização íntima do ser. Então, este curso está composto por 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos a fase A e fase B. O tema número 30, então, método para despertar a consciência, as duas consciências, a consciência subjetiva e a objetiva. Então, nós temos dois tipos de consciência. Temos a consciência objetiva e a consciência subjetiva. A nossa essência, um total de 100%, a nossa essência está dividida em duas partes. Está dividida em uma parte que está presa pelo ego e outra parte que está livre. Então, essa parte que está presa pelo ego é a consciência subjetiva. São 97% dessa essência está presa, aprisionada nos defeitos psicológicos e se manifestam, se processam, agem e reagem de acordo com o aprisionamento. Então, esses 97% estão nessa nossa psique negra. Aí está fracionada. Esses 97% estão fracionados, divididos e aprisionados, cada parte da nossa essência está aprisionada em detalhes, em defeitos psicológicos, nos nossos 7 pecados capitais. Então, essa consciência é subjetiva. E só com a morte do ego é possível eliminar, é possível despertar essa consciência. Esses 97%. Só é possível despertá-la eliminando o ego e liberando a essência que está presa no interior desses defeitos psicológicos. Cada defeito aprisiona uma parte, maior ou menor, da nossa essência. Esses defeitos são detalhes desses 7 pecados capitais que todos conhecemos, pelo menos pelo nome, que é a cobiça, a inveja, a ira, a preguiça, a gula, a luxúria, o orgulho. Então,
esses 7 pecados, cada um aprisiona uma parte da nossa essência. E está dividida, essa essência está dividida em milhares de partículas, milhões de partículas. E é preciso eliminar o defeito para liberar essa essência e despertar. E temos os 3% que não são aprisionáveis. Esses 3% são, podemos dizer que são sagrados, eles são imunes ao aprisionamento. Eles não são presos, não serão presos, não são e não serão presos. Porém, está adormecida. Esses 3% estão adormecidos. E estão livres, porém estão adormecidos. Então, esses 3% é a essência que toda criança, quando nasce uma criança, todos admiram, acham essa criança linda, e realmente é linda, é bonita, devido à essência que está nela, que está incorporada nessa criatura, nessa criança. O que faz essa criança bonita, bela, atraente, que todos querem pegar, querem ver, é a essência. São esses 3%. Então, quando uma criança nasce, ela é conectada no momento que ela vem à luz. Os anjos da vida conectam essa essência a esse corpo. E quando a criança dá a primeira inalação, que recebe aqueles famosos tapinhas que ela faz, então essa essência penetra na criança. Os 3% penetram nessa criança. E ela então começa a respirar. Começou a sua vida. Porém, os 97% que estão enfrascados nos defeitos psicológicos estão conectados, porém estão fora da criança, estão fora da psique, estão fora, não são incorporados, apenas incorporam os 3%. Então, os 3% fazem a criança bonita, bela, atraente, e os 97% estão rondando essa criança, o berço onde a criança vai. Esses 97% ficam pairando ao redor da criança. E a criança muitas vezes chora, sem saber por quê. Então, os adultos não sabem, os pais, a mãe não sabe por que a criança chora. Ela imagina que a criança está com fome, está com dor de ouvido, está com dor de barriga, e uma porção de coisas. E, na verdade, o que acontece é que essa criança, como tem esses 3% de essência livre e estão despertas, esses 3% estão despertos, ela tem plena consciência, plena autoconsciência, a criança, com esses 3%. Essa criança tem as faculdades, tem a clarividência,
tem os poderes. Então, com a clarividência, ela vê esses 97%, ela vê. E vê os defeitos, vê as figuras, vê os monstros que rondam em volta do berço para entrar na criança, para entrar. Eles querem assumir, querem tomar posse. Porém, como essa criança não desenvolveu a personalidade, eles não podem se expressar através da criança. Porém, ficam rondando, ficam pairando em volta do berço e a criança, de quando em quando, se assusta, acorda assustada e chora. E então os pais, as pessoas, os adultos pensamos que essa criança está com algum problema, alguma dor, alguma coisa. E então esses defeitos permanecem rondando, permanecem pairando em volta da criança. E então essa criança vai crescendo, ela vai crescendo, aprende a caminhar, depois aprende a falar as primeiras palavras. E até os 7 anos, essa criança forma a personalidade. Então, quando a criança começa já formando a personalidade, ela já começa a mudar o seu comportamento. Ela se torna menos inocente, menos carinhosa, algumas menos, outras mais. Porém, vai mudando, a criança muda e inclusive os pais percebem essa mudança. Qualquer pessoa percebe essa mudança na criança quando vai se desenvolvendo, vai formando a personalidade. Então, até os 7 anos, essa criança formou a personalidade. Ela já tem a personalidade. E aí, então, a partir dos 7 anos, ela continua robustecendo essa personalidade. Vai se desenvolvendo, vai se acomodando, vai se definindo essa personalidade. E então, quando está na adolescência, a criança ou adolescente já é totalmente diferente. Já reage diferente, já tem os seus desejos, já exige, já muda completamente. E quando está com 18 anos, então já é uma pessoa muito diferente, que as pessoas que conheceram essa criança estranham como se transformou, como mudou. Então, na verdade, foram os defeitos psicológicos, os eus, que entraram na criança, que entraram nesse corpo e vão assumindo o comando. E cada defeito tem o seu desejo, cada defeito tem os seus propósitos. Gosta disso, gosta daquilo, quer estudar isso, quer estudar aquilo. Então, está formada a personalidade. E os 97% incorporam na criança. Então, os defeitos, eles não são extintos com a morte do corpo físico. Quando nós deixamos o corpo físico, nós morremos. Esses defeitos são recolhidos e ficam na quinta dimensão.
assim como a essência também fica no seu mundo, os defeitos ficam, porque eles estão aprisionando a essência. Eles são nossos. E com uma nova existência, quando se nasce de novo, repete todo esse processo. Nasce inocente, com os 3%, que são as três forças primárias, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então esse processo volta novamente, se repete tudo de novo. Nasce, vai formando a personalidade, vai se incorporando os defeitos. E em cada existência se formam, se robustecem mais e mais todos os defeitos. Todos os defeitos vão sendo robustecidos em cada existência. Se não se faz um trabalho, esses defeitos se robustecem. Isso nós podemos compreender refletindo sobre a humanidade, sobre o comportamento da humanidade, do mundo, que está cada vez mais complicado, cada vez mais exigências. As pessoas estão cada vez mais exigentes, estão cada vez mais complicadas. A violência, a degeneração, em todos os aspectos, está cada vez pior. Quer dizer, a humanidade está em decadência. E é justamente devido aos defeitos psicológicos que toda a humanidade nasce, cresce, robustece a personalidade, robustece o eu, morre, leva consigo e volta e repete tudo novamente. Então, a humanidade está saturada, está sendo cada vez mais saturada de ego, de exigências, de defeitos psicológicos. Então, isso nós podemos refletir e nós vamos compreender que a causa de todos os conflitos que há entre os seres humanos, os conflitos que existem, tem origem nesta nossa psique negra. E isso, a cada existência, vai piorando cada vez mais. Então, a violência, as guerras entre países, entre classes sociais, entre sexos, tudo nasce daqui. Então, a violência, toda a violência entre pessoas, as discórdias, nascem daqui e estão aumentando. A humanidade está piorando. Nós estamos piorando. Então, e para modificar isso, só com um trabalho que se explicam nestas conferências, neste curso. Só com esse trabalho é possível reverter esse processo. Porém, não é com educação convencional, não é com a educação convencional que vai se modificar a psique. A nossa psique não se modifica em escolas, não se modifica em universidades de nenhum tipo. Podem ser as universidades mais renomadas do planeta, não trabalham, não ensinam a trabalhar a psique. Inclusive podemos perceber que é um pouco ao contrário, porque quando uma pessoa adquire um título, ela se infla um pouco mais. Quando a pessoa adquire um bem material, ela se infla um pouco mais. Quando uma pessoa faz uma viagem ao exterior, ela se volta mais inflada, um pouquinho mais inflada.
porque ela se sente um pouco melhor. Então cresce o orgulho, o autoconceito sobre si. Cresce a cada coisa que nós adquirimos, a cada título, diploma ou qualquer coisa que se agregue ao nosso intelectual, nos robustece, nos fortalece a personalidade, fortalece o ego. Então, esse processo é necessário reverter. E para reverter, só com o trabalho que aqui, neste curso, se compartilham as chaves, as técnicas para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos fazer 2 trabalhos. Precisamos fazer 2 trabalhos. Então, esses 3%, que é a consciência objetiva, esses 3% que incorporam na criança, esses 3% continuam em todos nós, eles estão livres. Porém, com o desenvolvimento da personalidade, quando a pessoa adquire, vai aprendendo a viver, vai se desenvolvendo, vai criando a personalidade, esses 3% adormecem. Quando formou a personalidade, esses 3% estão adormecidos. E nós estamos adormecidos. Essa nossa consciência está adormecida devido à formação da personalidade. Então, nós precisamos fazer 2 trabalhos. Precisamos, em primeiro lugar, despertar esses 3%. Precisamos despertar, torná-los despertos novamente. E precisamos eliminar os defeitos psicológicos, que é liberar essa essência subjetiva que está presa no ego. Então são os 2 trabalhos que nós precisamos fazer. E esse é o objetivo da nossa existência, fazer esse trabalho. Se não se faz esse trabalho aqui, em vida, esse trabalho de desintegrar os defeitos psicológicos, então esse processo se fará com dor e sofrimento nas infradimensões, que nós estudamos também durante estes temários, este tema, este curso, se estuda também todo esse processo. Então é preciso fazer 2 trabalhos. Precisamos despertar os 3% que adormecemos ao formar a personalidade, ao nos tornar adultos, com a identificação com as coisas, com a televisão, com música, hoje em dia temos o celular, a televisão, tantas coisas que atraem a juventude. Então, isso é o que adormece a consciência. Fica fascinada. A juventude gosta de novidades. Então, isso fascina. E a consciência está, na verdade, se pode dizer que a consciência está em estado de coma. Está num estado comatoso. Então, precisamos fazer 2 trabalhos. Precisamos despertar esses 3%. Precisamos transferir o centro de gravidade que está na personalidade, que nós, com o desenvolvimento da personalidade, tudo o que nós fazemos, tudo o que se faz direcionado à personalidade.
Então, nós estamos, nosso centro de gravidade, aquilo que mais nos atrai, nós gravitamos para a personalidade, para as coisas da horizontal, para as coisas do mundo físico. Então, estamos fascinados com a tecnologia e com tudo o que o mundo nos oferece. Então nós precisamos, para despertar esse trabalho, é preciso iniciar um trabalho com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte é psicológica, é a eliminação dos defeitos psicológicos, e transferir o centro de gravidade que está na personalidade, transferir para a essência, transferir para esses 3%, para essa consciência que está livre. Então precisamos despertar, que ela está livre, porém adormecida, precisamos despertar. E esses 3% sabem o que tem que fazer, sabe o que veio fazer ao planeta. Só que está adormecido e está nas mãos dos defeitos psicológicos. Não está presa, porém está adormecida. Então, esses 3% sabem o que deve fazer, sabe o que veio fazer e sabe o que fazer e como fazer. É necessário que nós permita transferir, então, é preciso transferir o centro de gravidade que está na personalidade, transferir para a essência, transferir para esses 3%. E como eles sabem o objetivo, sabe o que tem que fazer, vai fazer. Precisamos sair da fascinação. Precisamos de um choque. O choque nós vamos receber quando refletindo sobre o objetivo da nossa existência. Será que nós nascemos para para ficar rico? Será que nós nascemos para conseguir títulos? Para adquirir propriedades, bens, materiais, enfim? Será que é isso? Refletir sobre isso e colocar esses 3% a refletir para compreender e descobrir a razão da nossa existência. Então, a razão da nossa existência é muito maior, é muito superior. A razão da nossa existência é nos reconectar ao nosso real ser, reconectar com as nossas partes superiores. É necessário, então, eliminar os defeitos psicológicos para nos reconectar, para voltar a nos conectar com as nossas partes superiores. Então é necessário eliminar os defeitos psicológicos, negar a si mesmo. É preciso nascer, que é sexual, é um trabalho positivo com as energias sexuais. Deixar de fornicar, porque a humanidade toda fornica, apesar de que o 6º mandamento diz não fornicar. Todos fornicam, todos fornicamos. Porém, não nos explicam claramente o que é fornicar. Ou melhor, nos confundem, nos dizem que fornicar é sexo. E então, aqueles sacerdotes que não praticam sexo, pelo menos que se saiba, estariam salvos. E o resto da humanidade, como se salvaria? Se
todos praticam sexo. Então, o problema não é praticar sexo. O problema é como praticar o sexo. O sexo existe para nós criar os corpos internos, para nós nascer espiritualmente, criar os corpos internos, regenerar o corpo físico, o vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, ao criar os corpos, vai se conectando, vai se ligando com o nosso real ser. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso demora um tempo relativo a um trabalho que se vá desenvolvendo. Então, as energias sexuais não são para diversão, não são para farra. Elas existem para que nós, cada um, possa fazer um trabalho superior com as energias, nascer espiritualmente, que é o segundo nascimento, criar os corpos internos. Isso deve ser feito entre um homem e uma mulher, um polo positivo e um polo negativo. Isso é muito claro, que não se consegue nada com dois polos negativos ou dois polos positivos. Nada acontece com a energia se liga a dois polos positivos ou dois polos negativos. Não acontece nada. Então, nós também, dois polos iguais, não acontece nada. Não acontece nada de bom. Acontece negativamente a degeneração. E é por isso que nós estamos como estamos. Então, é preciso trabalhar positivamente com as energias sexuais. E isso se faz entre um casal estável, que tenha esse objetivo, que os dois concordem em fazer esse trabalho. De levar as energias, transmutar as energias e levá-la ao cérebro, ao cálice. O cálice é o cérebro. Porque normalmente as energias se perdem, são ejaculadas. O homem ejacula, a mulher tem o orgasmo e perde as energias. Então, essas energias devem ser transmutadas através da coluna vertebral, chegando até o cérebro, para então seminizar o cérebro e cerebrizar as energias sexuais. Então, esse é o primeiro fator. É necessário trabalhar com os três fatores. Então, o segundo fator é a morte psicológica. É necessário liberar os 97%. E para liberar os 97%, é só com a morte dos defeitos psicológicos. Liberar e assim despertar a consciência. Porque existem escolas que querem ensinar que primeiro se deve despertar para depois morrer. Porém, a consciência está presa. Como vai despertar e continuar presa? Como despertaria estando presa? Impossível. Então é necessário liberar essa essência desse condicionamento, porque cada defeito condiciona essa essência. E essa essência que está condicionada se processa
de acordo com esse condicionamento. Ela funciona conforme esse condicionamento. Ela age e reage de acordo ao seu aprisionamento. Então é necessário primeiro liberar a essência. Tirar ela desse calabouço. E após ela livre, então ela desperta. Essas partículas liberadas vão se juntando a esses 3% e vão despertando. Então vai sendo desperta, vai se tornando desperta, conforme vai se trabalhando no processo da morte e nos 3 fatores. Então é preciso, através da autoobservação, é preciso encontrar os efeitos psicológicos. É preciso identificar o que é que está acontecendo dentro de nós, nos nossos 5 centros. No nosso centro intelectual, no nosso centro motor, no nosso centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. É necessário saber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Por que eu tenho tal pensamento? Por que eu quero dizer algo a uma pessoa? Ou fazer uma obra, fazer algo para uma pessoa. Fazer algo assim fisicamente. Que a fala pertence ao centro motor, também é da ação. E jogar uma pedra também pertence ao centro motor. Por que eu quero jogar uma pedra em uma pessoa? Por que eu tenho esse ressentimento contra essa pessoa ou dessa pessoa? Então, observar o que acontece nos nossos 5 centros. No centro intelectual, nos pensamentos. O que acontece no meu centro motor, no meu centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. Por que eu me atraio por uma pessoa? Se eu sei que a energia sexual não é para diversão, que a energia sexual é para criar os corpos. Então, se eu me atraio, se eu sou atraído por uma pessoa, é um defeito da luxúria, é um defeito da fornicação que me faz atrair, que toma conta dos meus centros. Eu começo a pensar, eu vejo, eu começo a pensar nessa pessoa, começo a conceituar, achar feia ou bonita. Tanto o achar feio como achar bonita são do defeito psicológico. Se acha bonito é porque ele está gostando, é o defeito da luxúria que está aprovando. E se acha feio, é o mesmo defeito da luxúria que está reprovando. Então são os 2 aspectos extremos do defeito. Todo defeito tem uma parte positiva e uma parte negativa. São os 2 polos. O defeito tem os 2 polos, a parte positiva e a negativa. O que gosta e o que não gosta. Então é preciso encontrar o defeito através dessa técnica da autoobservação, que a autoobservação é um sentido da nossa essência. Esse sentido está atrofiado em todos nós por falta de uso. Então, no momento que nós começamos a usar, começamos a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, esse sentido vai se desenvolvendo gradativamente. Porém, é preciso começar a usar esse sentido.
e ele se desenvolve. Nós vamos encontrando cada vez detalhes mais sutis dos defeitos, das manifestações, do planejamento de um defeito, que põe uma cara e no fundo é outra. No fundo, nos bastidores é outro defeito. O objetivo é outro. Porém, a aparência é uma e nos bastidores é outra. A intenção, a nossa intenção, que é a intenção do defeito. Então, é aquela má intenção, que faz um agrado mal intencionado. Um cavalheirismo. O homem faz um cavalheirismo para uma mulher. A mulher está com o carro, o pneu furado, ele vai lá trocar o pneu para ela. É o defeito da luxúria, é o eu da luxúria que está agindo, que está querendo se aproximar dessa mulher. Será que se fosse um homem, ele iria trocar? Talvez um senhor idoso, talvez não fosse ajudar a trocar o pneu. Porém, como é uma mulher, ele vai lá para estar por perto dela e se aproximar. Então é preciso auto-observar, é preciso julgar o defeito, é preciso se auto-julgar. É preciso nos dividir em dois. Um que observa e o outro que é o observado. É preciso observar, identificar e julgar, refletir e julgar o defeito. Então, quando se julga o defeito, estamos em condições de eliminá-lo. E quem vai eliminar é a nossa Mãe Divina, a nossa Divina Mãe Kundalini. É uma força superior que está nesse 3%. Um desses 3% é da Mãe Divina. Um é do Pai, outro é do Espírito Santo, que é a própria Mãe Divina. E outro é do Filho. Então, é a Mãe Divina que vai eliminar o defeito. Porém, é preciso eu localizar, identificar e condená-lo, julgar e condená-lo à morte e pedir a morte. Não lavar as mãos. Não ter aquela atitude de má vontade. O desejo é do defeito, que é o nosso Judas interior. O lavado de mãos é aquele que deixa para lá. E o outro, o da má vontade, que é Judas, Pilatos e Caifás, que estão dentro de nós. O Pilatos lava as mãos, justifica. Todos têm defeitos, eu não sou o único, todos têm. E o Caifás, o da má vontade, resolve não fazer nada. É o nosso Caifás interior. Então é preciso nos julgar com vara de ferro. Auto-observar, julgar, e estamos aptos a pedir à Mãe Divina que elimine o defeito. E assim, a Mãe, eliminando o defeito, libera essa essência, essa porcentagem de essência que está presa nesse detalhe, que está presa nesse defeito, libera e vai se juntar aos 3%, que vão aumentando. Então, quando alguém faz um trabalho avançado sobre si, vai criando os corpos. Para criar os corpos, é necessário morrer e nascer.
Então, quando cria o corpo astral ou mental, vai criar o corpo causal, nasce o Cristo. Então, quando se continua com o trabalho, vai se conectar então com o nosso Pai interno, o nosso real ser, com o trabalho de morte. Então, se torna aqui um homem verdadeiro. Depois, super-homem e logo, no final do trabalho, homem absoluto. Porém, é necessário conhecer esses ensinamentos, descobrir, compreender, se conscientizar, para usar a palavra convencional, nos conscientizar de que a razão da nossa existência é esta, e o ensinamento é este, os três fatores. São os três fatores para a revolução da consciência que podem nos levar de volta às nossas origens. É o nascimento, o sacrifício, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, nascer é sexual, o morrer é negar a si mesmo. E o sacrifício pela humanidade é levar este ensinamento de forma completamente gratuita, de forma completamente desinteressada, a todas as pessoas que queiram, respeitando sempre o livre-arbítrio. Não devemos insistir, jamais insistir com ninguém, com uma pessoa, jamais. Nós aqui temos grupo no WhatsApp e muitas pessoas nos escrevem. Nós entregamos o material inicial que temos uns PDFs, alguns vídeos. Pedimos que a pessoa assista um vídeo, uma introdução que está aqui nestas páginas. A pessoa assiste ou não, nós não perguntamos, aí, assistiu? Gostou? O que achou? O que não achou? Quando que você vai participar? Você quer participar? Não. Nós passamos o link de entrada no grupo do WhatsApp e a pessoa entra se quer e sai quando quer. E quando sai, nós não mandamos mensagem perguntando para ela, você saiu? Por que foi? O que foi? Não. Saiu? Saiu. Por isso, nós precisamos ser claros para que a pessoa, se sair e saia, que deixe de assistir, porém, deixe de assistir sabendo qual é a proposta, qual é o objetivo destes ensinamentos. É preciso ser uma decisão consciente, é preciso ser uma decisão da pessoa. Quem está aprendendo é a pessoa. Nós podemos decidir por nós e a pessoa decide por ela. Que não teria valor uma decisão tomada com base em pressão, em amedrontamento. Nós não amedrontamos. Nós procuramos falar o melhor, o mais claro possível, de acordo com a nossa compreensão, e a pessoa deve decidir por si. Então, esta é a conferência número 30. E na semana que vem daremos continuidade com a conferência número 31, que é Criaturas Mecânicas. Vamos saber o que é criatura mecânica, por quê, e vamos aprender como deixar de ser criaturas mecânicas.
Muito obrigado a todos e boa noite.